Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Vamos continuar falando sobre eleições 2024, né, pessoal? Está havendo eleições aí pelo mundo, né? Já aconteceu na Venezuela, ainda está havendo desenrolar lá da situação que infelizmente está longe de ser resolvida. Houveram eleições municipais agora em outubro aqui, no dia 6, aqui no Brasil, eleições municipais, haverá segundo turno agora dia 27 em várias partes do Brasil, né, pessoal? Estamos acompanhando, nós durante toda a campanha escolhemos os dois principais colégios eleitorais, São Paulo e Rio de Janeiro. A situação no Rio de Janeiro já foi resolvida com a reeleição do atual prefeito Eduardo Paes. Vamos agora acompanhar a situação em São Paulo. Saiu pesquisa hoje, pessoal, mas o vídeo não é sobre São Paulo. Nós fizemos vídeo ontem falando sobre o debate, né, que houve entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre eleições americanas que vão ocorrer agora em novembro, pessoal, também bastante importante, né? Então nós vamos estar aqui falando de alguns assuntos referentes aí às eleições lá nos Estados Unidos, né, pessoal? E um assunto que está preocupando muito é a guerra lá em Israel. E no site do G1 está dizendo assim, pessoal: Israel vai responder ao Irã antes das eleições americanas e foco será em instalações militares, diz jornal. Bombardeio contra alvos militares iranianos, em vez de estruturas nucleares ou de petróleo, seria uma resposta calibrada para evitar a guerra entre Israel e Irã, que vivem alto nível de tensões após ataque de mísseis em territórios israelenses. Muito bem. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse ao governo dos Estados Unidos que está disposto a bombardear alvos militares do Irã como resposta ao ataque de mísseis iraniano a Israel em 1º de outubro e que essa resposta viria antes das eleições nos Estados Unidos, segundo o jornal americano The Washington Post. Segundo duas autoridades americanas ouvidas pelo jornal, sob anonimato, o ataque contra alvos militares teria um caráter mais limitado e calibrado, com o objetivo de evitar uma guerra entre Israel e Irã. As tensões entre os rivais regionais já estão altas por conta do ataque de mísseis iranianos e das guerras entre o exército israelense e grupos armados aliados de Teherã. Há o temor de que uma agressão contra as instalações de petróleo ou nucleares do Irã, que era especulada aí pelo gabinete de guerra israelense, poderia desencadear uma guerra entre os dois países, puxando potências mundiais para o conflito. Biden já havia dito ser contra um ataque israelense contra alvos nucleares e de petróleos iranianos. Desde o ataque de mísseis, Israel havia dito que sua resposta seria letal, precisa e surpreendente. A comunicação sobre o ataque teria ocorrido durante a ligação de telefonema entre Biden e Netanyahu na semana passada, e o plano de Netanyahu de atingir instalações militares, como Israel fez após o ataque do Irã em abril, foi recebido com alívio pelo governo americano, segundo o jornal The Washington Post. A retaliação israelense também seria calibrada para evitar a percepção de interferência política nas eleições nos Estados Unidos, sinalizando o entendimento de Netanyahu de que a dimensão de um ataque israelense tem potencial de remodelar a corrida presidencial americana, disse uma autoridade ouvida aí pelo Washington Post. No entanto, o ataque israelense ao Irã seria realizado antes das eleições lá nos Estados Unidos, pessoal, ou seja, antes do dia 5 de novembro. Segundo a fonte do jornal, isso porque a falta de ação poderia ser interpretada pelo Irã como sinal de fraqueza. Será uma série de respostas, disse aí a autoridade. Na chamada telefônica entre os dois líderes dos Estados Unidos e Israel, descrita como direta e muito produtiva pelo porta-voz da Casa Branca, Netanyahu estava com uma postura mais moderada do que a anteriormente, segundo a autoridade americana ouvida pelo Washington Post. O aparente abrandamento da postura do primeiro-ministro influenciou a decisão de Biden de enviar um poderoso sistema de defesa antimísseis a Israel, disseram aí as autoridades ouvidas pelo jornal, aí o Washington Post, né, pessoal? A tensão com o Irã. No dia 1º de outubro, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel. A ação foi uma retaliação à escalada militar israelense no Líbano. Desde então, a comunidade internacional aguarda com suspense a resposta israelense. Após a conversa entre Biden e Netanyahu, o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, publicou um vídeo afirmando que a ação do Irã foi um fracasso. Ele disse ainda que Israel continua planejando um contra-ataque. Quem nos atacar será ferido e pagará um preço. Nosso ataque será letal, preciso e, acima de tudo, surpreendente.
Eles não entenderão o que aconteceu e como aconteceu, mas verão os resultados, afirmou. Muito bem, pessoal. Continuar lendo aqui, né, pessoal? Muito bem. Os Estados Unidos declararam que apoiam Israel nas ações contra alvos ajudados pelo Irã, como o Hezbollah e o Hamas. Por outro lado, o governo Biden tem tentado, sem sucesso, conter o aumento do conflito. No caso de uma resposta direta ao Irã, Biden já desaconselhou Israel a atacar instalações nucleares e petroleiras do Irã. O governo iraniano, por sua vez, já disse que qualquer retaliação israelense será respondida com vasta destruição. A afirmação alimentou temores de uma guerra mais ampla na região que poderia envolver os Estados Unidos. Questão eleitoral. Biden tem sido alvo de duras críticas de parceiros internacionais, bem como de membros do seu próprio partido, pela incapacidade de influência, incluindo o papel dos Estados Unidos como principal fornecedor de armas de Israel, para conter os ataques de Netanyahu. Por extensão, Kamala Harris, vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, tem sido desafiada a defender a política de Biden durante a campanha eleitoral. Kamala participou da ligação entre o presidente americano e Netanyahu, segundo uma fonte ouvida pela Reuters, a agência de notícias também, tá, pessoal? Nesse contexto, alguns eleitores árabe-americanos em Michigan passaram a apoiar uma candidata independente à Casa Branca. O movimento pode provocar uma derrota a Kamala em um estado decisivo. Segundo uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac, divulgada nesta quinta-feira, Kamala tem 47% das intenções de voto no Michigan, enquanto Trump aparece com 50%. Há 3 semanas, a democrata liderava no estado por um placar de 50-45, pessoal. Muito bem, vamos continuar falando aí sobre pesquisa, né? Entre aí a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. A pesquisa mostra que as eleições lá nos Estados Unidos estão completamente indefinidas, né? Para além aí do conflito na Israel, vamos falar agora de pesquisa um pouquinho lá. Tá. Faltam um pouco mais de 3 semanas para a eleição. A propósito, acho que nunca escrevi aqui, mas o dia da votação é em plena terça-feira. E há 3 novas pesquisas divulgadas no fim de semana. Mostram Kamala Harris completamente empatada com Donald Trump. Ela já esteve 6 pontos à frente em algumas pesquisas. Li em algum lugar que o número de eleitores que decidirão a eleição de 2024 provavelmente caberia e talvez nem mesmo enchesse um estádio de futebol americano universitário, diz o site do UOL, tá, pessoal? Não conseguiria ser mais preciso do que isso, Darling. Nesse cenário, que ninguém sabe nada, muito menos eu, resolvi destacar hoje que eles andaram falando no fim de semana. O ele disse e ela disse, que está no título da carta matinal. A Kamala resolveu usar o discurso de Trump contra ele, e o Trump resolveu continuar promovendo o caos e o medo. Grandes novidades, diz aí o colunista, né? She said. Quando Biden ainda era candidato, o esporte preferido de Trump era dizer que o presidente não tinha a menor condição de governar o país porque é velho demais. Trump é só 4 anos mais novo que Biden. Nós já vamos falar sobre isso aí, pessoal. O que Donald Trump promoveu contra Joe Biden se virou contra ele mesmo. Vou ler já já. Vamos falar sobre isso. Agora, quem coloca em dúvida a capacidade cognitiva de Trump é a Câmara, porque Trump não quer. Por que Trump não quer um novo debate? Porque ele não foi nos 60 Minutes. E por que ele não divulga o relatório sobre o seu estado de saúde? Isso faz você se perguntar, por que sua equipe quer que ele se esconda? É preciso questionar. Eles têm medo que as pessoas vejam que ele é muito fraco, é instável para liderar a América. Abre parênteses. Reportagem da Washington Post conta que Trump e sua campanha não querem fact-checking durante a participação deles em entrevistas e programas. Eles simplesmente dizem que Trump não vai aparecer em qualquer entrevista que tenha uma checagem do que ele diz em tempo real. Fecha parênteses. Kamala vai precisar turbinar bem o que diz porque as pesquisas não andam muito boas para ela e ela anda bem desaparecida das manchetes. Além de ter perdido a vantagem de 6 pontos que tinha em algumas pesquisas, a abertura de dados por eleitores negros e hispânicos mostra que ela não está conquistando o mesmo nível de votos nessas camadas que votaram fortemente em Biden em 2020. E o Biden ganhou por muito pouco o tal estádio de futebol. Para se ter uma ideia, Biden conquistou 90% dos eleitores negros, Kamala está com apoio de 80%. Não está fácil para ninguém. Aos números. A pesquisa ABC 50
51,48 para a Câmara no mês passado. Ela tinha 6 de vantagem. Pesquisa CBS, 51,48. Eram 4 pontos de diferença em setembro. Pesquisa NBC, 48,48. Câmara liderava por 5 pontos em setembro. Ou seja, aquele bilhãozinho de dólares que ela arrecadou não está dando efeito esperado. He said. Trump continua sendo o senhor do apocalipse. Neste final de semana, ele disse que seria preciso botar o exército na rua, porque, segundo ele, existe uma ameaça de que os lunáticos radicais da esquerda estarem preparando ações. Ele o chamou de inimigo interno. Ele disse que ainda que dia 5 de novembro é o dia da libertação. Acho que o maior problema é o inimigo de dentro. Temos algumas pessoas muito mais. Temos algumas pessoas doentes, lunáticos, radicais de esquerda. Isso deve ser facilmente resolvido, se necessário, pela Guarda Nacional, ou se realmente necessário, pelos militares, porque eles não podem deixar isso acontecer. Diz aí o Donald Trump, né, pessoal? Enquanto isso, seu vice J.D. Vance, deu uma longa entrevista ao New York Times e foi perguntado 5 vezes sobre se Trump perdeu a eleição em 2020 e não respondeu. Por que isso importa? Dixa, porque a análise e de quanto Trump e seu vice simplesmente seguem insinuando que a eleição de 2020 foi fraudada. É porque eles vão dizer de novo que a eleição é fraudada caso percam votos? A republicana Liz Cheney, que declarou o voto e está fazendo campanha para a Câmara, disse nesse domingo que ela não acha que o presidente da Câmara vá certificar a eleição de 2024 se Câmara vencer. O presidente é Mike Johnson, um republicano. Liz era deputada no famoso 6 de janeiro. As alegações de fraude que Donald Trump estava fazendo em 2020, ele sabia que eram falsas. Ele foi informado disso, não apenas em discussões comigo, mas também pelo advogado republicano da Câmara. Acho muito importante que os republicanos não sejam a maioria na Câmara em janeiro de 2025. Falou aí, né, pessoal? O caos. Uma reportagem do Washington Post mostrou que, no sábado, um funcionário do Serviço Florestal dos Estados Unidos, que está apoiando os esforços de recuperação junto à Agência Federal de Gestão de Emergências, enviou uma mensagem a várias agências federais alertando que a FEMA estava aconselhando todos os socorristas no condado do Rutherford, na Carolina do Norte, a recuar e evacuar imediatamente. Por quê? Porque caminhões de milícia armada foram encontrados pela região dizendo que estava caçando a FEMA. Pessoal, mandou o pessoal evacuar, meter o pé rapidinho de lá. Muito bem. Para quem está perdido, essa região da Carolina do Norte foi fortemente afetada pelo furacão Helene, e esse tal FEMA é a agência que cuida do pessoal que foi atingido. Até a ajuda financeira é coordenada por essa agência. Então, pensa no caos se o pessoal da agência do governo simplesmente vai embora, evacua e mete o pé, né? É sempre bom lembrar que a Carolina do Norte é um dos tais estados campo de batalha que vai decidir a eleição. Mas tem mais sobre o Helene hoje. A imprensa americana está dizendo que a tal FEMA errou feio em não colocar a região da Carolina do Norte como alto nível de risco de inundações. Quanto tem nível de risco elevado, as casas são obrigadas a fazer seguro. Como não tinha, muita gente vai ter dificuldade em reconstruir suas casas. Isso respinga em quem? Em quem? No governo Biden e, portanto, em Kamala Harris, pessoal. Muito bem, né? Tais pesquisas aí está totalmente também definida a situação lá nos Estados Unidos. Mas vamos falar sobre Donald Trump, que durante a campanha, enquanto Joe Biden era candidato, né, ele estimulava aí, né, a campanha contra Joe Biden, mediante aí a sua sanidade mental, dizendo que ele não tinha condições de governar os Estados Unidos, que o Biden já estava muito idoso, questionava as faculdades mentais de Joe Biden o tempo inteiro, até que teve um debate entre Donald Trump e o Joe Biden, e o Joe Biden foi muito mal no debate, mandou mausaço, e o Partido Democrata então sucumbiu aí a tal campanha etarista, né, contra o Joe Biden, e o forçou a deixar aí a campanha de reeleição e passar aí então a bola para a sua vice-presidente, a Kamala Harris, que agora está utilizando aí o mesmo veneno usado por Trump agora contra ele, né, pessoal? Joe Biden vê agora o seu oponente ser alvo aí de etarismo, também ter sua sanidade mental questionada. Vamos lá dizer o site do G1 que vai dizer, pessoal.
Kamala Harris compartilha o vídeo de Trump perdido e confuso em evento de campanha. Espero que ele esteja bem, disse aí a Kamala Harris. Vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca comentou o vídeo postado por sua equipe de campanha em que o adversário republicano aparece em palco de evento eleitoral. Aparece ouvindo música por mais de 30 minutos. Muito bem. A vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, usou a rede social para alfinetar o adversário republicano Donald Trump na terça-feira, agora dia 15, pessoal. Ela compartilhou um vídeo postado por sua equipe de campanha em que o adversário republicano aparece no palco do comício na Pensilvânia apenas ouvindo música por mais de 30 minutos e escreveu apenas: "Espero que ele esteja bem". Na legenda do vídeo postado, a equipe de Kamala diz que Trump parecia perdido, confuso e congelado no palco, enquanto várias músicas tocavam por mais de 30 minutos, levando a multidão, segundo eles, a sair do local mais cedo. Muito bem, pessoal. Trump, de 78 anos, respondeu com uma mensagem em sua rede social, na qual afirma ter obtido resultados excepcionais com seus testes cognitivos diferentes e ataca a Kamala dizendo que ela tem urticária, rinite alérgica e conjuntivite alérgica, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas tudo bem. Tem uma saúde muito melhor que de Clinton, de Bush, de Biden, de todo mundo, acima de todo mundo, né, pessoal? O relatório médico de Kamala é realmente muito ruim, com todos os problemas que ela tem. Há uma dúvida real se ela deve ou não concorrer à presidência. Meu relatório é perfeito, sem problema, disse o magnata do trade social. Desculpe, o pessoal está achando graça porque urticária, rinite, né? É engraçado, mas vamos lá. A cena compartilhada pelos democratas ocorreu durante uma sessão pública de perguntas e respostas com apoiadores organizadas pelo candidato na cidade de Oaks, na Pensilvânia, um estado pêndulo sobre as eleições presidenciais de 5 de novembro. O evento foi interrompido 2 vezes devido a espectadores que passaram mal devido ao calor que precisaram de assistência médica. Trump então pediu que sua playlist preferida tocasse, começando por Ave Maria, cantada por Luciano Pavarotti. E a noite eleitoral tomou fundo inusitado com o ex-presidente balançando o pé com o microfone na mão. Alguém mais vai desmaiar? Não vamos fazer mais perguntas, vamos ouvir música, vamos fazer música. Quem diabo se importa em ouvir perguntas, certo? Falou aí o Donald Trump. Além de Ave Maria, o público pôde ouvir Can't Partiro, de Andrea Bocelli, Aleluia, de Rufus, Rating, Nothing Compared, de U2, Sinai Sean Connor, American Trilogy, de Elvis Presley, Wish Commissions, de Trump, e Village People, e foi longa aí a playlist aí do Trump durante esse encontro aí, né, pessoal? O magnata afirmou nas redes sociais que a noite foi inacreditável. Inacreditável, né? Pessoas passando mal, desmaiando, foi inacreditável mesmo, é verdade. A sessão de perguntas e respostas estava prestes a terminar quando pessoas começaram a desmaiar de emoção e calor. Começamos a ouvir uma forte música enquanto esperávamos e não paramos. Foi muito diferente, mas acabou sendo uma ótima noite, imagino, né? As pessoas que estavam ali, então, passaram mal, foi, né, um calor absurdo, né? Nos últimos dias, Harris, que tem 59 anos, acusou repetidamente seu opositor na disputa pela Casa Branca ser mentalmente instável. Na noite de segunda-feira, dia 14, um comício na cidade de Erie, também na Pensilvânia, afirmou que o republicano está cada vez mais instável e desequilibrado. Pois é, pessoal, é um final inusitado, porque o veneno de Donald Trump está agora, né, se voltando contra ele mesmo, está agora também provando etarismo, está tendo a sua sanidade mental questionada, né, pessoal? E realmente dizendo aí um monte de bobagens, né? Então, esse é o conteúdo de hoje. Pessoal, quero te pedir, inscreva-se no canal Justiça em Foco Notícias. Desculpe estar rindo, porque foi muito engraçado, muito interessante. Realmente foi muito bacana fazer esse conteúdo, né? Nos divertir um pouquinho, né? Essa vida está tão pesada, né, pessoal? Né? Nos divertir com a vergonha alheia é bacana. Então, quero te convidar a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, deixar o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância. E os recomendo para quem não é inscrito no canal. Para você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui pela primeira vez nesse nosso canal, nesse nosso inusitado conteúdo sobre eleições americanas, né, pessoal? Quando a gente pensa que já viu de tudo, né? As eleições americanas têm a sua parte muito engraçada também. Não é só no Brasil, não, pessoal. Também os candidatos norte-americanos protagonizam cenas hilárias, né? Bem interessantes. Então, eu quero convidar você a se inscrever, a deixar o seu like, deixe seu comentário. O canal Justiça em Foco Notícias quer saber sua opinião sobre os nossos conteúdos e quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Pessoal, fiquem à vontade, a casa de vocês, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário
a casa de vocês. Deixe sugestão, hein? O canal Justiça em Foco Notícias faz vídeos aí a pedido de inscritos do canal. E vamos lá, pessoal, rumo aos 510, já somos 504 guerreiros, 504 aí, justiceiros, então rumo aos 510, eu acredito, pessoal. Tá faltando, cadê você, meu amigo, minha amiga? Vamos juntos, pessoal. Quero te agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, pessoal. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe a vocês e até o próximo conteúdo, se Deus se permitir, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.